Olá a todos, graça e paz, bom dia, que o Senhor esteja com todos e que a graça e a bondade dele esteja sobre todos. Eu quero mais uma vez compartilhar contigo a palavra do Senhor, dessa vez partindo do texto de Hebreus, o capítulo 9, os versos que vão de 24 a 28, e depois no capítulo 10, os versos de 1 a 4, que diz assim: Pois Cristo não entrou no santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou nos céus para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Não, porém, para se oferecer repetidas vezes à semelhança do sumo sacerdote, que entra no lugar santíssimo todos os anos com sangue alheio. Se fosse assim, Cristo precisaria sofrer muitas vezes desde o começo do mundo. Mas agora ele apareceu uma vez por todas no fim dos tempos para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos, e aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a sua realidade. Por isso ele nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Se pudesse fazer, não deixaria de ser oferecido, pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados de seus pecados. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecado. O texto que nós estamos lendo, tanto o seu contexto anterior como posterior, faz um paralelo entre as atividades continuadas e ineficazes de sacrifício do sacerdócio levítico ou do sacerdócio da religião judaica, com o sacrifício definitivo e único de Cristo Jesus, que redime os homens dos seus pecados, que, como diz o texto, aniquila o pecado. Esse paralelo, ele é bastante interessante para nós, bem como para os originais destinatários da carta aos Hebreus, porque assim como lá, nos nossos dias, muita gente transita entre a fé no sacrifício definitivo de Cristo Jesus e o sacrifício autoexpiatório ou um sacrifício continuado de ações autoexpiatórias para poder se chegar ao pecado. Na verdade, a linha entre esses dois sacrifícios, para muita gente, não deveria, mas para muita gente é bastante tênue. Muita gente não consegue entender completamente o que se pode compreender do sacrifício de Jesus e das implicações a respeito dos nossos pecados. Muita gente não entende, não consegue usufruir da graça salvadora que nos foi dada na cruz do Calvário e vive continuamente angustiado, preocupado, aflito e buscando métodos, meios de se sentir em paz em decorrência dos seus erros, em decorrência dos seus pecados. E por essa razão eu trago esse texto que traz uma luz muito forte sobre a questão e que nos ajuda a entender a diferença entre, repito, o sacrifício continuado e ineficaz dos sacerdotes, que os sacerdotes ofereciam desde a criação do sacerdócio levítico lá em Êxodo capítulo 29, até os dias em que foram escritas essa carta, os dias de Jesus e posterior também a Jesus até o ano 70 depois de Cristo, quando Jerusalém é sitiada pelo general romano Tito Valérius. Então vamos lá. Como é que a gente pode entender e diferenciar os sacrifícios continuados da religião judaica e o sacrifício definitivo de Jesus Cristo de Nazaré?
Vamos primeiro para esse sacrifício continuado. Desde o pecado original, desde o pecado de Adão e Eva no Éden, chega a nós, seres humanos, uma consciência de transgressão, de pecado, de erro e culpa em relação a Deus, a saber, Deus criou todas as coisas boas, Deus é o criador, sustentador de todas as coisas, fez todas as coisas para a glória do seu nome, porém fez os homens livres e, sendo livres, decidem eles buscar galgar áreas de superioridade ou de igualdade para com Deus. Desejou o homem ser como Deus, assim como Satanás o quisera, e com isso transgrediu. Quis o homem arbitrar, decidir, escolher entre o que é bom e mal, ser dono dos seus próprios caminhos, constituir suas próprias criações. E em decorrência disso foi gerado, principalmente, prioriamente, na comunidade hebreia, uma consciência de pecado, de culpa. O que até aí é perfeitamente bom. Saber que é transgressor, saber que é pecador, saber que tem uma dívida de culpa para com o seu Criador, com Deus. Isso é bom. Mas qual é a grande questão? E por favor me permita abrir um parêntese para dizer que essa consciência ela atravessa os milênios, né? E chega até os nossos dias. Os crentes de hoje também têm essa consciência. Afinal de contas, nós temos todo um contexto teológico e até mesmo cultural judaico-cristão que nos aponta para essa verdade. Mas qual é a grande questão desse sacrifício continuado? É que é embutido na comunidade judaica uma necessidade contínua de sacrifícios. A cada pecado é necessário que haja derramamento de sangue, pois sem derramamento de sangue não há expiação de pecados. Pecou, oferece um animal a ser sacrificado pelos sacerdotes a fim de que sua culpa seja perdoada, expiada e a ira de Deus não sobrevenha sobre você, ou seja, a justiça de Deus, o juízo de Deus sobre o pecado não te atinja. E isso se torna, ao longo dos séculos e milênios, uma prática ritualística que com o tempo foi ganhando extremos na consciência do povo. De um lado, pessoas que vivem neuróticas, atormentadas pelas suas culpas e achando que tudo que faz suscita ira em Deus. É contrário à vontade de Deus. Por outro lado, a banalização desse ritual de errou, oferece um sacrifício que tudo passa, gera também uma certa insensibilidade, uma cauterização da consciência humana que acha que pecar ou transgredir a vontade de Deus é algo que não deve ocupar a nossa alma, a nossa consciência, é algo a não se preocupar. São dois extremos. Nos dias de hoje a gente vê um pouco disso. No meio dos crentes a gente vê muito mais o primeiro, uma neurose adoecida. Pessoas carregadas de angústia, aflição, de culpa intensa e cruel. Tem gente que se cobra, se aflige, se penaliza de forma que nunca consegue estar em paz, nunca consegue estar feliz, nunca consegue se sentir bem o suficiente para se apresentar diante de Deus, para ir a Deus, seja em oração ou de qualquer outra forma. Essa neurose, esse adoecimento pela culpa e essa continuidade de rituais sangrentos nos remete de alguma forma a uma imaturidade no que diz respeito à vontade de Deus. Afinal de contas, as pessoas se sentindo constantemente
res diante de Deus, passível de um juízo, de ira, de ser fulminado, sentindo-se assim em graus diferentes, mas ainda assim adoecidos, elas nunca adquirem uma consciência de que Deus só quer o bom e o bem para eles. Se fala com a boca porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, mas nunca se experimenta essa vontade e se percebe que no final das contas Deus não quer que você peque ou não quer que você viva em pecado, tão somente porque Ele quer que você viva bem. E não da primícia de que Deus não quer que você peque, porque senão Ele te fulminará, Ele te destruirá. Não, Deus não tem prazer na destruição, na morte dos seus, da sua criatura. Deus não tem prazer, o inferno nunca foi um doce na boca de Deus. O inferno nunca foi um projeto divino agradável. Deus não tem prazer na destruição, morte, ou no assalto da paz de quem quer que seja. Isso é o diabo, ele que veio para roubar, matar e destruir. O Senhor só quer que a gente entenda, discirna o que é bom. E para Deus não é bom que o homem fique atormentado pelos seus pecados, com um nível de angústia acima do que é benéfico, saudável. E eu percebo, e eu confesso que durante muito tempo da minha vida eu vivi assim, com um nível de angústia maior do que os meus pecados merecem, com um nível de sofrimento interno por causa dos pecados maior do que deveria. Até que percebi que dar vazão a uma angústia, a um sofrimento, a uma cobrança autopunitiva maior do que os meus pecados merecem é de alguma forma desmerecer o tamanho do sacrifício de Cristo sobre a minha vida. E nós vamos entender isso logo logo. Porque no final das contas, essa perpetuação do sacrifício continuado de gente que fica o tempo inteiro buscando uma forma de se auto-espiar, de espiar os seus pecados, ela é totalmente ineficaz. Seres humanos não espiam seus próprios pecados porque nossa dívida é para com Deus. Não tem como, não tem nada que eu, você, com quem quer que seja, possa fazer, seja em termos rituais ou o que quer que seja, para diminuir a nossa culpa ou a culpa dos nossos pecados em relação a Deus. Sacrifício, barganha, seja lá o que for, nada disso resolve o problema do pecado, o problema da culpa. Pelo contrário, só adoece mais e mais e mais. Na verdade, ele é totalmente ineficaz. O próprio escritor aos Hebreus diz isso. Você pega o verso de 1 a 4 que nós lemos aqui no começo e vai dizer justamente isso, que a lei, ou seja, o que licencia e promove essa continuidade sacrificial, ela na verdade é uma sombra, não é a coisa, ela é só uma projeção, um vislumbre do que de fato deveria vir e o que é bom. Não é a realidade, é uma projeção dela. Por isso ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Então, seja lá derramamento de sangue, ou seja suas autopunições sacrificiais, como se você precisasse se punir por causa dos seus pecados, se martirizar, se sentir mal. Não, eu tenho que me punir, eu tenho que me machucar, eu tenho que me depreciar, eu tenho que me afligir para poder Deus perceber que eu não estou contente com o meu pecado. Esses autossacrifícios, esses métodos, eles não geram nada, ele não aperfeiçoa, ele não beneficia os adoradores de Deus. Isso não é adoração, isso é castigo, certo? Mas vamos lá. O povo adquiriu essa consciência de culpa, e aí o que é pior de tudo isso, mas não adquire a consciência de perdão. As pessoas adquirem a consciência de culpa contínua, afinal de contas nós sempre estamos transgredindo, nunca somos perfeitos, mas nunca adquiriu ao longo dos séculos, desde os hebreus e muitos crentes hoje em dia, essa consciência de perdão definitivo que suscita paz verdadeira. Convive com a culpa
que gera angústia, mas não consegue conviver com a certeza do perdão definitivo que gera paz. Convive com a neurose, mas nunca com a paz de quem teve suas dívidas quitadas. Muita gente vive como aquela pessoa que deve na rua, na praça, estou falando de questões monetárias, por causa da sua dívida, vive envergonhada. Tem muita gente que se sente assim, vive envergonhada, não é que se sente uma vez envergonhada, em algum momento, em alguma circunstância, mas vive assim, é um estado contínuo. Vive envergonhado, vive se sentindo culpado e por causa disso vive com medo, né? Medo de sofrer punição por causa da sua culpa, da sua dívida. Vive em constante fuga para não ter que se deparar, né? E resolver a questão, né? E aí resolver a questão às vezes significa abandonar devidas coisas, ou tão somente aceitar ou aceitar-se, né, como um ser falho, e aceitar o fato sublime que, mesmo sendo falho e pecador, não apenas da boca para fora, mas aceitar como um fato no dia a dia, né, que mesmo sendo falho e pecador, Deus me ama, me aceita, e sabendo, mesmo assim, me ama e me aceita, sabendo que eu ainda irei transgredir e pecar. Tem tanta gente que tem dificuldade de aceitar isso, mas isso é tão libertador, transformador. Então, por causa dessa dívida, por causa dessa sensação de culpa continuada, de dívida, as pessoas vivem assim nesse estado de infernação existencial. Nunca está em paz. Aí vive nessa busca auto-expiatória, que às vezes tem a ver só com a questão ritual. Eu fui até o templo, cultuei, e agora estou me sentindo mais em paz com Deus. Agora imagine como estão essas pessoas diante dessa quarentena, 4 meses praticamente, mais de 4 meses já, né, sem atividades litúrgicas no templo. E imagine se nós dependêssemos da presença no templo para estar em paz com Deus, sentirmos-nos absorvidos. Deus tenha compaixão dessas pessoas. Tem gente que acha que através de rituais, se eu orar de joelho por 3 horas ou 3 vezes no dia, enfim, se for de madrugada, acha que a pacificação, a reconciliação, a comunhão com Deus, ela é promovida por rituais. Isso são rituais de sacrifício continuado, que se não fizer, cai na culpa, está sob a ira, será destruído. Tem gente que acha que esse processo de autoexpiação acontece do ponto de vista moral. Ela acha que se ela for boazinha com fulano de tal, se em um determinado dia ela for generosa, né, com alguém, se em um determinado momento ela for um pouco mais paciente, se ela perdoar uma questão, né, com outra pessoa, aí Deus vai ver isso com bons olhos e ela será expiada. Nada disso, tem nada a ver. O perdão não é promovido por essas questões comportamentais, morais, nada disso. O perdão não é promovido por nada disso. Tudo isso é consequência de um viver perdoado. Quem vive perdoado é generoso, não é generoso em uma instância, em um momento. É generoso o tempo inteiro. Quem é perdoado entende o quanto Deus foi generoso com ele e, consequentemente, passa adiante, porque sabe do poder transformador que a generosidade de Deus tem sobre a sua vida e por isso quer dispersar sobre o mundo. Recebeu a semente de Deus, foi germinado, colheu os frutos e agora também está jogando semente para tudo que é lado, porque quer ver os frutos de Deus serem colhidos pelos demais irmãos dessa terra. E isso para o amor, para o perdão e para tudo mais. Tudo que o Senhor nos deu, Ele disse: agora vão e ensine-os a obedecer aquilo que eu vos ensinei. Compartilhe dos frutos que eu dei a vocês. É isso. Agora, sabe o que é que faz expiação completa, total e promove paz verdadeira no que tange ao pecado? O sacrifício definitivo de Cristo. E o texto de Hebreus tem uma porrada de citações a respeito disso, desde o primeiro capítulo até o 13º, o último. Porque o sacrifício definitivo de Cristo, ele não anula a consciência de culpa e de pecado. A questão não é essa. Pelo contrário, Cristo a todo momento está dizendo aos que encontram: vai, não peque mais. João está gritando: arrependei-vos, e Jesus também em sua pregação traz a mensagem de arrependei-vos dos seus pecados. O problema não é a consciência de culpa.
essa precisa existir. O Espírito nos convence dos nossos pecados. Tem que existir, porque é uma verdade. Agora, o que é transformador e libertador no sacrifício definitivo de Cristo é o método, é o modo, é o meio pelo qual nós somos perdoados, a ira de Deus é expiada, né, de dentre nós, e também o que isso promove para nós. Por quê? Porque o perdão de Cristo chega para nós como um sacrifício definitivo, gracioso e indiscriminado. Definitivo, quando diz nos versos de 26 a 28, 26 a parte B, mas agora ele apareceu uma vez por todas, no fim dos tempos, para aniquilar o pecado. Olha, aniquilar, destruir por completo. Aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Meu Deus, mediante o auto-sacrifício de Cristo. Cristo diz, não precisa mais nenhum de vocês fazer auto-sacrifícios ou levar animais para o templo para ficar sacrificando. Eu me sacrifico, eu me dou como sacrifício para que os pecados de vocês sejam aniquilados. Ou seja, não está dizendo que nós não pecaremos mais e que não existe mais pecado. Está dizendo tão somente que os efeitos do pecado, ou seja, a morte, a separação completa e, em alguns casos, eternos de Deus, ela não existirá mais para todo aquele que crê. Acabou. Daí o pecado deixa de ser para mim um tormento, continua sendo um espinho, um incômodo. Algo que na minha nova natureza em Cristo é algo antinatural, indesejado. Mas não é objeto de tormento, de infernação, de desespero, de desesperança. Não, jamais. Então, Cristo vem e oferece um sacrifício definitivo, de uma vez por todas, mediante seu alto sacrifício para aniquilar o pecado. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, eu e você só morrem uma vez e depois disso enfrentamos o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez. E bastou para tirar o pecado de muitos, todos ou muitos, todos que creem, como alguns muitos creem, de muitos, todo aquele que crê. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, disponibilizou a salvação para todos, é indiscriminada, para que todo aquele que nele crê, pronto, o catalisador da salvação, crê, não pereça, não seja destruído, não morra por causa do pecado, não sofra a consequência do pecado, mas veja o pecado ser aniquilado através do sacrifício de Cristo e alcance a salvação eterna. Se Cristo morreu, se auto-sacrificou por nós e aniquilou o pecado de forma graciosa, ou seja, não foi porque eu mereci, nem porque eu fiz nenhum tipo de barganha, nem porque eu sou moralmente elevado, nada disso, tão somente porque quis e o fez por amor. Se Ele fez isso para que eu pudesse descansar no seu perdão, visto, como diz no texto ainda em Hebreus, após fazer expiação pelos pecados, se assentou à direita do Pai e está intercedendo por nós. Tem razão de tanta angústia, de tanto desespero. E os efeitos, isso é o meio pelo qual Jesus efetuou o sacrifício definitivo. Mas os efeitos, meu Deus, é uma consciência grata, pacificada, esperançosa, tendo consciência e total confiança no sacrifício definitivo de Cristo. A primeira coisa que me invade, me toma e passa a ser o chão pelo qual eu caminho é gratidão. E gratidão suscita alegria, esperança, paz, contentamento, felicidade, descanso. A certeza de que o Senhor interviu, cumpriu. Ele é ou não é poderoso o suficiente para cumprir o propósito da salvação. Nós precisamos decidir isso em nosso coração. Então, se Ele cumpriu esse propósito e nos perdoou em definitivo, por que angústia? Por que conviver
com desespero, com desesperança, com autopunições continuadas, com a necessidade de sacrifício continuado o tempo inteiro, tentando se auto-espiar se ele já fez a obra por completo. Na cruz do Calvário ele diz: está consumado. Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Está consumado, quitado completamente. Por fim, eu quero finalizar dizendo o seguinte: todas as vezes que você pecar, ou diante de uma consciência que continuamente te aflige, te angustia, te entristece, por saber que é pecador, que é transgressor, se permita sentir a angústia, mas sentir no tom certo, na medida certa. Porque, entenda, a angústia na medida certa é uma bênção de Deus. É justamente o Espírito te dizendo que você transgrediu, que você pecou, te convencendo do seu pecado. E isso instaura em nós a angústia, ou seja, o desejo de aperfeiçoamento, de mudança, de melhoria, a consciência de que transgrediu. Mas em Cristo, ao transgredir a linha, tão somente a gente pode voltar. Pedir perdão, ou reconhecer o erro, e receber e ficar em paz. Então, todas as vezes que isso acontecer, que você sentir que transgrediu ou coisa do tipo, se permita sentir angústia na medida certa, mas sem deixar ela virar um castigo perverso contra a sua alma, contra o seu coração, sem deixar que instaure em você uma espécie de automutilação destruidora, infame. Não permita isso, porque é justamente o que o acusador, o diabo, quer, que você conviva com essa culpa constante, destrutiva. Ele quer roubar a sua paz, ele quer destruir a sua alma. É isso. Só no ponto certo, só no ponto de ser convencido do seu pecado. Agora, depois de sentir angústia na medida certa, de perceber que errou, de reconhecer diante do Senhor, se deleite, festeje, seja grato, caia na gargalhada, seja feliz. Sabe por quê, querido? Porque Cristo, em definitivo, se auto-sacrificou para anular, aniquilar completamente os meus e os seus pecados. Até os que eu ainda não cometi, até eles, porque, como eu digo, parafraseando, citando Reverendo Caio Fábio, sempre faço isso na nossa comunidade: em Cristo nós não pecamos condenados, nós só pecamos perdoados. Acabou. Pequei, reconheci, a vida segue. Porque aquela transgressão cometida já foi quitada por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Foi promovida na cruz do Calvário, na cruz de Cristo, que tudo consumou, e que hoje intercede por nós à direita do Pai. Então, meu amigo, alegre-se na certeza desse perdão, mas alegre-se a ponto de constranger o diabo, a ponto de que, se ele te acusar, o acusador, isso é o que ele faz, ele logo perceba que não tem efeitos contínuos sobre você, porque ele te acusou e Cristo te absorveu, pois ele é o juiz. Por isso que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então é só se alegrar. Não se trata de ficar em paz ou licenciar o pecado, ficar indiferente ao fato de que somos pecadores. Mas se trata de ficar em paz de verdade com o perdão. O perdão é maior do que os nossos pecados. O sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário tem um valor inestimável e que é muito superior a todos os pecados acumulados ao longo da minha e da sua vida, da vida da humanidade como um todo. Não é ouro, não é prata, tem um valor muito mais importante e de um poder inestimável, tanto na terra como nos céus. Muito mais valoroso. Então, fique em paz, irmão. Se sentir angústia diante da transgressão, fique em paz e agradeça a Deus, porque isso é a consciência de Cristo te apontando o erro e te convidando ao arrependimento. Mas aprenda a usufruir
da maior bênção que o Senhor Jesus te deu ao longo desses anos todos. É a certeza plena de que você foi perdoado, de que você foi reconciliado com Deus, de que basta crer nisso e viver em paz. Celebre, festeje, seja feliz, sem acreditar que porque sorriu de uma piada, porque cantou uma música que não foi composta por alguém que se diz crente, sem deixar a culpa te tomar só porque você em algum momento perdeu a paciência com determinada situação, sem se machucar, sem se martirizar tanto, porque essas coisas não promovem perdão nem salvação, só adoecimento, angústia, tristeza ao seu coração e tristeza também aos corações de Deus. Ao contrário, gera muita alegria ao coração do nosso inimigo. Então usufrua da bênção do Senhor, querido, que foi promovido na cruz do Calvário. Não invalide o sacrifício de Cristo tentando promover autossalvação, autoexpiação, porque Cristo fez isso por você, certo? Que o Senhor te abençoe, te encha de paz, de alegria, que a graça dele esteja continuamente sobre a sua vida e que você esteja cada vez mais convicto do sacrifício definitivo de Cristo e abandone de uma vez por todas essa necessidade de automutilação, autocrueldade e sacrifícios continuados. Um beijo no coração, Deus te abençoe.